A paz do Senhor. Mais uma vez estamos dando continuidade ao estudo de semana passada. Nós estamos no programa Sagradas Escrituras da Assembleia de Deus de Ministério de Cordovil, aqui próximo à estação de trem de Braz de Pina. Eu sou o presbítero Undenberg da Silva Souza. Já me apresentei na primeira aula. Se você quiser saber quem eu sou melhor, lá na primeira aula eu falei até para aqueles que são deficientes visuais. Então, a continuidade do programa, do estudo no caso, é Ageu, tempo de reconstruir a vida social. Lá em Ageu capítulo 1, versículo 1 ao 4. No primeiro tópico agora, nós vamos falar o contexto anterior do livro de Ageu. Porque toda vez que você lê um texto da Bíblia Sagrada, para você entender mesmo, tem que entender o contexto, quer dizer, como se vivia na época, o que acontecia na época, a história da época, a história do povo. Somente assim você vai entender o que aquele texto bíblico quer dizer. Então vamos lá, o primeiro tópico, o contexto anterior ao livro de Ageu. Por volta do ano 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, concedeu liberdade religiosa aos judeus para retornarem à sua terra. Você deve lembrar que o povo de Israel veio passando por vários cativeiros. Um pouco antes do cativeiro persa, foi o cativeiro babilônico. E logo depois eles entraram no cativeiro persa. Nesse momento, o rei Ciro, que era o governante desse império, ele concede liberdade para os judeus retornarem à sua terra, Jerusalém. Só que esse retorno não é uma liberdade total. Não é. Eles estão retornando no sentido espiritual, retornando no sentido de reconstruir o templo, somente isso. Continuam cativos, continuam aprisionados, continuam submissos àquele rei, àquele império do rei Ciro, né? O império persa, tá bom? Então eles retornam especificamente com um objetivo: reconstruir a cidade de Jerusalém, o muro de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Haja vista que tudo aquilo estava destruído. Abra aí Neemias, capítulo 1. Você vai ver que tudo estava destruído. Por isso tinha que reconstruir. Neemias, desculpa, eu estou falando Neemias e estou indo para lá. Olha aí como é que acontece, viu? Aí, inclusive, eu falei com você na primeira aula, toda vez que você tiver dúvida, vai lá para o índice da Bíblia para encontrar o livro. Nesse caso, Neemias, na minha aqui, é a página 689. Neemias, capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disseram-lhe o restante que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então o rei Ciro permite que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo, o muro e as suas casas. 18 anos depois desse retorno, Deus, por intermédio do profeta Ageu, louva os judeus por terem edificado o muro. Neemias capítulo 4, versículo 6. O muro foi edificado. Diz aqui 4:6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então a primeira coisa aqui é isso. Eles retornaram para reconstruir o templo, reconstruir o muro, reconstruir suas vidas. Só que 18 anos depois, o muro estava reconstruído, as portas estavam reparadas, as suas casas estavam reconstruídas, reparadas. Inclusive Deus diz que a casa deles estava estucada. Quer dizer, fizeram um embolso especial. O estuque eu botei na folha, tá? Lembrar? Se você quiser, você pode baixar a folha. Esse estuque eu botei aí na folhinha para você não precisar de dicionário. Diz aqui, é um material construído de pó de mármore, gesso, água e cal. Então eles embelezaram a parede. Fizeram o melhor nas suas casas. É ótimo que você faça o melhor. Você trabalha, você tem que viver, você tem que ver o melhor para a sua vida. E aí a sua casa tem que estar bonita, tem que ter o que comer, o que vestir, aonde sentar, né? Uma mesa, uma cadeira, um sofá, tem que ter tudo isso. Deus está louvando eles. Eles se dedicaram, progrediram, trabalharam e a casa deles foi construída, o muro também.
Continuemos. Esquecer o passado, dedicar-se e esforçar-se são condições fundamentais de quem deseja reconstruir a vida social após uma tragédia, calamidade ou situação ruim. Imagine um vendaval, imagine um tufão, imagine um terremoto, destrói tudo. Só que você não pode ficar preso ao passado, não pode ficar preso a essas situações. Nós podemos e devemos reconstruir tudo novamente, mas aí você tem que esquecer o passado. Tem coisas que houve na sua vida que você está preso, e isso não deixa você avançar. Você não cresce, você não progride. Por quê? Porque está preso ao passado. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3,13, vamos ver o que ele diz. 3,13, olha o que ele diz. Irmãos, quanto a mim, não julga que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, esqueça o passado. Coisas ruins aconteceram, situações lastimantes, nos fizeram chorar. Talvez um relacionamento, talvez uma morte, a perda de algo. Esqueça isso, senão a gente não avança. Senão a gente vai viver a vida toda infeliz, triste. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para nós. Então Deus aqui, Ele está louvando. Vocês fizeram o melhor, está ótimo, é isso. Deus quer que a gente progrida, cresça, crie famílias, viva, seja feliz. Amém? Era assim que estava esse povo. Esse é o contexto desse povo. Então precisamos sim esquecer o passado e avançar. Segundo tópico, tempo de reconstruir a vida social. Há situações que nos paralisam, sufocam e tiram a esperança de viver, né? Tem momentos que a gente não sabe o que a gente vai fazer. A vontade é morrer, a vontade é se trancar. Atos capítulo 27, versículo 18 ao 20, tem uma coisa muito interessante. Paulo está no navio, nesse navio tem vários presos e tem uma tempestade terrível. E o navio vai para lá, vai para cá e está muitos e muitos dias. 2, 3 semanas, e eles não sabem como vão sobreviver. E diz lá em Atos capítulo 20, que eles perderam toda a esperança de viver. Assim muita gente vive. Assim muitas coisas têm ocorrido que tiram a nós a alegria de viver, a alegria de ter um futuro melhor. O que sabemos sobre acontecimentos ruins? Por que tanta coisa ruim acontece? Porque acontece a perda de um carro, a perda de um emprego, a perda de uma casa, porque acontecem doenças, porque a morte vem na nossa família. Vamos lá. O que sabemos a respeito? Primeiro, para alguns é necessário que essas coisas aconteçam. Para algumas pessoas é necessário, tem que acontecer alguma coisa ruim na vida dela. Onde está isso? 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, 6 e 7. Em que vos alegrais grandemente, ainda que agora importa ser necessário que estejais um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então alguma coisa são necessárias para provar a nossa fé, para que você ore mais, passe a ler a Bíblia. Está tanto tempo sem ler a Bíblia, aí a gente se apega no meio do sofrimento, no meio da angústia. Então alguma coisa é necessária, coisa ruim, para eu me apegar à igreja, voltar para aí. Quanto tempo não ia na igreja? Aí começa aí, e não jejuava, e agora vai jejuar. Alguma coisa é necessária nesse sentido, para provar a nossa fé, aumentar a nossa fé. E no final está dizendo, olha, a nossa fé é preciosa, mais do que o ouro. Existe uma fé em você. Existe um poder maravilhoso, o poder de crer, de acreditar. E a nossa fé está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que pode mudar todas as situações. Biblicamente, Ele pode até mortos ressuscitar. Biblicamente, Ele para o vento, Ele para a tempestade, Ele acalma todas as situações e nos leva a um porto seguro. Então,
Não sei se é o seu caso, talvez seja. É necessário que essas coisas que você está vivendo, para que você voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a confiar, voltar a ler a Bíblia, voltar a ir para a igreja. Segundo motivo, porque acontecimentos ruins acontecem. Para outros, é um meio para que Deus os salve. Tem pessoas que Deus só vai salvar através do sofrimento, através de uma perda, de uma situação ruim. Onde é que está isso? Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, versículo 10. Apocalipse 13, 10. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Tem pessoas que não tem jeito, elas só vão ser salvas através de uma enfermidade, através de um acontecimento ruim. Senão elas não serão salvas. Está aqui na Bíblia, não é eu que estou inventando. Vou te dar um exemplo. Uma vez um colega meu, um aluno meu, eu sou professor no seminário, e um aluno meu, ele disse que foi numa igreja, ele tem um grande desejo de orar e curar os enfermos. E chegando naquela igreja, havia um cadeirante. E ele falou assim, Senhor, o culto está tão avivado, tu poderia curar esse cadeirante. Ele nunca viu na vida, só foi naquela igreja e viu. Tu poderia, Senhor, curar esse cadeirante. E ele com aquela fé, cura, Senhor, cura. Aí Jesus falou assim com ele, vai lá e fica perto dele. Aí ele chegou e ficou perto do cadeirante. Começou a mensagem no culto. E o cadeirante tocou nele e falou assim, tá vendo esse pregador aí? Se eu pudesse levantar aqui, eu dava um soco na cara dele. Entendeu? Tem gente que Deus não pode curar. Se curar, ela volta a fazer tudo que fazia de errado. Era adúltero, volta a adulterar. Odiava, volta a odiar. Matava, roubava, vai voltar a fazer tudo de novo. Então Deus não cura. E o único jeito dele só vai deixando ele daquele jeito que está, com aquela enfermidade, com aquela situação que está vivendo. Aí ele diz, olha, Apocalipse, aqui está a paciência e a fé. Nesse caso ele vai ter que ser paciente. Deus sabe por que ele está naquela situação. Deus sabe por que ele está vivendo aquela situação angustiante. É desse jeito que ele vai conseguir chegar ao céu. Terceiro motivo por que situações ruins acontecem na nossa vida. Em alguns casos, nossos pecados tornam o futuro instável. Qual é o futuro de um adulto? Qual é o futuro de um ladrão? Qual é o futuro de um filho desobediente? Qual é o futuro de uma filha que quer dormir fora de casa? São pecados. A partir do momento que a gente peca, o futuro torna-se instável. Você não tem como saber o que vai acontecer. Você pode se dar bem ou pode se dar mal. Mas procure. Vê quem se deu bem pecando. Vê quem se deu bem no adultério. Veja quem se deu bem mentindo. Ninguém. Vamos lá. Lamentações. Lamentações é bem fácil, né? Você abre Jeremias e logo depois você vai ver Lamentações. Lamentações, deixa eu ver aqui. Capítulo 3. É isso mesmo. Lamentações, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Lamentações 1, versículo 8. Olha só. Jerusalém gravemente pecou. Por isso seu futuro se fez instável. Jerusalém gravemente pecou. Por isso o seu futuro se fez instável. Todos que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. O pecador, ele tem medo de tudo. O pecador receia tudo. Ih, está falando contra o meu pecado. Será que ele sabe a minha vida? Será que eu devo parar? Será que eu devo continuar? E o que vai acontecer? Assim é o pecador. Mas veja, o futuro é instável. Nada de bom virá da mentira. Nada de bom virá do adultério. O roubar, nada de bom virá. Dizem, né? Dizem que o ladrão tem três possíveis destinos. 3. Ou a morte, ou ficar paralítico, levar um tiro e ficar paralítico, tá bom? Ou ser preso. Ou morrer, ou ficar paralítico, ou ser preso. Esse é o futuro do ladrão. Então, o futuro do pecador é instável. Não podemos determinar como será. Coisa boa não é.
Tá bom? Melhorar não vai melhorar. Pecado é pecado e vai de mal a pior cada vez mais. A Bíblia fala que um abismo vai chamando outro abismo e assim vai afundando cada vez mais. Continuemos. Em quarto lugar, Jesus ensinou que os sofrimentos ocorrem simplesmente por sermos crentes. Você não fez nada de errado. São situações que ocorrem só porque você é crente. Estava lá no emprego, aí o patrão falou, tu é crente? Sou. Aí te manda embora. Viu você orando, não gostou da sua oração, não gostou que você está de terno, não gostou que você se veste de maneira decente, né? A mulher de Deus se veste de maneira honrada, não gostou disso, não gostou da sua conversa, te manda embora simplesmente porque você é crente. Onde é que está isso? Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 12. Vai acompanhando aí, tá? Lucas 21, versículo 12. Diz aqui: mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, e entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-os à presença dos reis e governadores, por amor do meu nome. Só porque você é crente, algumas coisas ruins vão acontecer. Alguém vai te perseguir, alguém vai te mandar embora do emprego, alguém vai fechar a cara para você, alguém vai querer te dar um soco só porque você é crente. Jesus falou isso. Não tem jeito, tá bom? Continuemos. O quinto, esse foi o último, acabou, são 5 motivos. O quinto motivo. O nosso sofrimento acontece como acontece com tantos outros crentes no mundo. Por que eu, Senhor? Por que comigo está acontecendo essas coisas? Com vários crentes no mundo todo, em todas as épocas, acontece a mesma coisa que está acontecendo contigo agora. Não há nada de especial em você nesse sentido, mas é porque está acontecendo no mundo todo. Onde é que está isso? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a mesma coisa que está acontecendo com crente lá na Índia, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá na Mauritânia, está acontecendo aqui comigo no Brasil, com você aqui no Brasil. Todo mundo passa por essas situações. Por quê? Por causa do maligno. É ele que tem perseguido todos os crentes. Uns são mortos a paulada, a tiro, a pedrada. Uns são mortos em situações calamitosas, acidentes, mas estão acontecendo o sofrimento, a angústia, essas situações ruins, como ocorre com muitos outros crentes pelo mundo em todas as épocas. Quer dizer, podemos estar sofrendo não por causa de pecado. Talvez o que acontece contigo não é pecado nenhum. Às vezes pode ser, né? Bebe muito, tem cirrose, pecado. Está no adultério, pega uma doença sexual, passa para a esposa, destrói a vida da esposa, destrói a vida do bebê que está no ventre. Aí é pecado, tá bom? Mas às vezes não. Então podemos estar sofrendo não por causa de pecado, ou ainda para provar a nossa fé, mas porque esse mundo é mau. O mundo é que é mau, isso que está nos fazendo sofrer. Não tem nada de errado na sua fé, não tem nada de errado contigo, tá bom? O que está errado é o mundo que é mau. Romanos capítulo 12, versículos 29 e 30, eu não vou ler por causa do tempo, diz assim, que há homens inventores de males. Existem homens por aí nesse mundo que estão inventando males. Eles vão dormir pensando que vão fazer comigo, contigo, com as pessoas boas, justas, amanhã. Por isso esse mundo é mau. Salmo 74, versículo 20, diz que neste mundo tem lugares tenebrosos, lugares de trevas, que dá medo de passar. Não somente porque é escuro, porque a maldade está ali. Você sente maldade no ar, maldade no ambiente. Ainda em Salmo 74, diz que existem lugares aqui no mundo de moradas de crueldade. Só pessoas más, onde tem de tudo ali naquela casa, naquele bairro, naquela cidade, naquela rua, para fazer maldade.
e é o lugar onde nós vivemos. Bons ou maus, justos ou não, todos vivemos nesse mundo. Tá bom? Por isso que algumas coisas ruins acontecem conosco. Continuemos. Não é exatamente assim o mundo que nós vivemos? Não é? Vai lá para os Estados Unidos. Tem assalto, tem roubo, tem droga, tem tudo de ruim. Vai para o Japão, um país do primeiro mundo. Tem assalto, tem droga, tem roubo, tem tudo que é de ruim, não tem jeito. Qualquer lugar nesse mundo. O nosso Senhor Jesus ensinou que esse mundo jaz no maligno. A palavra jaz está morto. Um lugar de morte é um lugar fedorento. É um lugar sujo. É um lugar que ninguém quer ir. Assim é esse mundo. Só quem tá lá são os mortos. Então tem pessoas nesse mundo que estão mortas, fedorentas no pecado. E essas pessoas querem fazer mal às pessoas de bem, às pessoas justas, às pessoas que não estão roubando, matando como ele. Aí vem fazer mal para nós. Por isso ocorrem alguns acontecimentos ruins na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. Continuemos. Ageu fala sobre um exame de consciência. Tempo de exame de atitudes, para vermos se não estamos errados em algo. Ageu capítulo 1, versículo 5. Eu falei cinco motivos aqui, né? Que os acontecimentos ocorrem ruins, né? Comigo ou contigo. E aí, um exame de consciência. Ageu, ele diz assim: não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Não veio o tempo. Será que você não tem que pensar o que está vendo? Será que você não tem que pensar por que a sua vida está tão ruim? A sua família é ruim, perde o emprego, perde tudo, o salário não dá para nada? Será? Continuemos. Então tem que fazer esse exame de consciência. Quando você vai no médico, eu, você, nós, o médico faz um exame. Quem vai fazer esse exame de consciência é você, sou eu. O médico somos nós mesmos. Nós precisamos fazer esse exame para ver se não estamos errados em alguma coisa. Asaf, no Salmo 73, ele faz um exame de consciência. Ele tinha inveja, ele queria viver como vivem os ladrões. Os ladrões tinham tudo, ele não tinha nada. Aí ele faz um exame de consciência, ele descobre que estava enfermo. Aí ele diz assim: bom para mim é se aproximar do Senhor. Faça o exame da consciência, vê se tem alguma coisa que precisa ser endireitada na sua vida. E a partir daí, faça igual a Asaf. Bom para mim é me aproximar do Senhor. Bom para mim é ir para a igreja, é ler a Bíblia, é orar, é confiar na palavra pastoral, na palavra dos pastores. 1 Crônicas 20, versículo 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus, crede nos vossos profetas, e prosperarei. Crede no Senhor, estarei seguro. Crendo no Senhor, vem segurança. Crendo no profeta, no pastor, no seu líder, você vai prosperar. Mas o exame de consciência, quem tem que fazer é você. Precisa mudar alguma coisa? Mude. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos numa outra parte desse estudo. Até lá. A paz do Senhor.